ver, não vão ver o G1, alguns vão ver, mas quando alguns eu sei que não vão ver, eu vou relatar, ler aqui o que está escrito sobre esse jovem que foi encontrado no lixo. Ele era chamado de bebê do lixo quando criança. O americano Fred Figger construiu uma empresa que vale hoje 62 milhões de dólares. 334 milhões de reais. Mas seu caminho para se tornar um milionário não foi nada fácil. Fred foi abandonado quando bebê ao lado de lata de lixo na zona rural do estado americano da Flórida, nos Estados Unidos. As crianças zombavam de mim, chamavam de garbage baby, bebê do lixo em português. Falavam: ninguém te ama, você é sujo. Lembro-me quando descia do ônibus escolar e as crianças me agarravam e me jogavam em latas de lixo, rindo de mim, disse ele ao programa Outlook da BBC. Chegou ao ponto que meu pai teve que me esperar no ponto de ônibus e me acompanhar até em casa. E as crianças me perturbavam ainda mais, zombando dele. Olha aquele velhote de bengala. O pai de Fred, Nathan, tinha 74 anos e sua mãe, Beth May, 66, quando o acolheram no lixo. Eles tinham seus próprios filhos biológicos e haviam acolhido dezenas de outras crianças ao longo dos anos, muitas delas enquanto seus próprios pais estavam na prisão e planejavam parar quando fossem velhos. Mas de repente Fred chegou. Ele não tinha ninguém que o quisesse, então eles o adotaram e o criaram como se fosse seu filho. Quando Fred começou a fazer perguntas, Nathan contou sua história. Esses são os pais que adotaram ele. Ele disse: vou contar sem rodeios. Sua mãe biológica te abandonou. E como eu e Beth não queríamos te mandar para abrigos, nós te adotamos. Me senti um lixo e sempre me lembro quando meu pai me agarrou pelos ombros e disse: nunca deixe isso te aborrecer. Meus pais me deram todo o amor que alguém poderia desejar. Eles fizeram tudo por mim. Nunca senti a necessidade de procurar minha família biológica, porque minha mãe, meu pai, minha Beth e meu Nathan eram tudo para mim e eu os amava. São ótimas pessoas, me ensinaram a ser íntegro e sempre fazer a coisa certa, a nunca esquecer minhas origens. Eu vi meu pai sempre ajudando as pessoas, parando no caminho para atender estranhos, alimentando os sem teto. Ele era um homem incrível, quero ser como ele. Nathan tinha 2 empregos como técnico de manutenção. Já Beth May era agricultora. Embora o casal não tivesse muito dinheiro, quando Figger tinha 9 anos, comprou para ele um presente que mudaria sua vida: um computador Macintosh quebrado. Nos fins de semana eu ia com meu pai fazer o que chamamos de mergulho no lixo, andando por bairros diferentes em busca de coisas que as pessoas jogavam fora, como diz o ditado: o que é lixo para uns, para outros é um tesouro. Sempre fui fascinado por computadores. Sonhei com um computador Gateway, mas não podíamos comprá-lo. Na ocasião, seu pai o levou a uma loja de segunda mão, onde convenceu o vendedor a lhes vender um computador velho e danificado, pelo qual pagaram $24. É o computador que Fred ganhou de presente quando tinha 9 anos. Fiquei feliz. Como não ligava, desmontei e percebi que um componente estava quebrado e tudo fluía naturalmente. Meu pai trabalhava na manutenção, tinha muitas coisas à disposição, como pistola de solda, rádio, relógio. Peguei parte de um rádio relógio e as soldei, e depois de cerca de 50 tentativas, finalmente consegui fazer o computador funcionar. Foi então que eu soube que aquilo era o que eu queria fazer na minha vida. Aquele computador apagou toda a dor do bullying que sofri. Enquanto estava sendo intimidado na escola, pensei o quanto queria ir para casa jogar no meu computador. Aprendi a programar quando tinha 10 ou 11 anos e comecei a escrever programas básicos. Foi meu ponto de partida. Pouco depois de aprender a linguagem dos computadores, Figger conseguiu seu primeiro emprego, aos 12 anos. Eu frequentava um curso depois da escola, em um laboratório de computadores. Não havia técnico de informática, então quando uma máquina parava de funcionar, eles a desligavam e empilhavam com as outras danificadas. Eu pegava e substituía as partes danificadas de uma pelas partes boas de outra.
Na época, a diretora executiva do programa era prefeito da cidade de Quincy, e ao ver o que Fred havia feito, ficou surpresa. Pediu permissão aos pais dele e levou-o à prefeitura. Eles tinham dezenas de computadores quebrados lá, e Fred se dedicou a consertá-los, indo ao local todos os dias depois da escola. Ele recebia $12 por hora. Mas não era tanto pelo dinheiro, eu me divertia muito. 3 anos depois, quando tinha 15 anos, ainda trabalhava para a prefeitura, uma empresa ofereceu um programa de monitoramento de medidores de pressão de água por $600 mil. Os funcionários acharam melhor confiá-lo a Fred, que criou o programa que precisavam com o mesmo salário que estavam pagando a ele. Foi então que ele tomou a decisão. Na época eu estava entediado com a escola, então decidi sair e começar meu próprio negócio, embora meus pais discordassem. Quando Fred tinha 17 anos, Nathan, seu pai, adoeceu com Alzheimer, doença que afeta o juízo e a consciência do paciente. Lembro de uma noite que fomos dormir, depois de assistir um filme de cowboy, de que ele gostava muito, e às 2 horas ele me acordou, rifle na mão, convencido de que era o herói do filme, me dizendo que eu precisava deixar a cidade. Consegui tirar o rifle dele e colocá-lo na cama, mas na manhã seguinte ele tinha sumido. Ele saía de casa achando que o perseguiam, e às vezes esquecia de colocar a camisa ou a calça, mas percebi que ele não parava de calçar os sapatos. Então eu abri as solas deles, coloquei um circuito nelas, com um microfone, um alto-falante e uma placa de rede de amplo alcance integrada com meu laptop. Isso tudo foi antes da existência da Apple ou do Google Maps. Então eu integrei a TomTom, para que quando meu pai desaparecesse, eu pudesse apertar um botão no meu computador e saber onde ele estava. O TomTom era GPS na época. Então ele me respondia: não sei onde estou. Assim que falava algo, eu sabia se ele estava de pé, sentado ou deitado no chão. Aqui está o sapato, o tênis que ele colocou, o aparato eletrônico no pai que adotou. O GPS que ele criou também permitiu que ele soubesse exatamente onde o Nathan estava. Chegou o momento que a família começou a insistir para que ele fosse colocado em uma casa de repouso, mas Fred não permitiu. Ele levava o pai para todos os lugares. Ele não me abandonou, então eu não o abandonaria. Alguns anos depois, Fred vendeu a tecnologia de calçados inteligentes que havia criado para cuidar de seu pai por mais de $2 milhões. Mas foi nessa época que a saúde de Nathan piorou e ele morreu. Fred nunca pôde comprar para ele o carro e o barco de pesca de que ele tanto gostava. Foi então que aprendi que o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta. Eu decidi fazer todo o possível para tentar deixar o mundo melhor quando for a minha vez de partir, porque o meu pai, sem ser rico, teve impacto na vida de muitas pessoas e eu queria fazer o mesmo. E Fred tinha um plano, lançar uma empresa de telecomunicações, porque havia detectado uma lacuna no mercado. Grandes empresas não investiam em áreas rurais como a que ele morava, norte da Flórida, Geórgia do Sul. Então não havia infraestrutura para os moradores desfrutarem de conexões rápidas. A maioria das pessoas ainda usava uma conexão de escada para acessar a internet. Então, após 394 tentativas, a FCC finalmente me concedeu uma licença. A FCC é a Comissão Federal de Comunicações, uma agência estadual independente dos Estados Unidos, sob a responsabilidade direta do Congresso. O órgão responsável pela regulamentação, incluindo censura, das telecomunicações interestaduais e internacionais, por rádio, televisão, rede sem fio, telefones, satélite e cabo. Quando Fred finalmente recebeu sua licença como operador de telecomunicações, aos 21 anos, ele se tornou a pessoa mais jovem e o único afro-americano a obtê-la. Fred começou instalando cabos de fibra ótica e construindo torres de telefone com as próprias mãos para construir sua empresa, a Figure Communications, avaliada em dezenas de milhões de dólares. Mas seu diferencial é o que ele faz com o dinheiro que ganha. A Figure Foundation, que é a Figure Fundação, oferece bolsas de estudos para estudantes afro-americanos e contribui com a ajuda humanitária. Durante a pandemia de Covid-19, forneceu equipamento de proteção individual e ferramentas de aprendizagem digital para crianças carentes. Fred, por sua vez, continua inventando produtos para a saúde, como os sapatos tecnológicos que criou para o pai. A inspiração para outras invenções foi outra experiência traumática que teve quando eu tinha 8 anos,
quando seus pais foram visitar o tio de Beth May e o encontraram morto por um coma diabético. 14 anos depois, Fred criou um programa para tentar prevenir esse tipo de morte. O diabético tem que medir seu nível de açúcar no sangue com regularidade, mas em áreas rurais como a Geórgia do Sul, onde morava o tio da minha mãe, não havia ninguém para fazer isso. Então criei um glicosímetro inteligente, que após fazer a medição, ele compartilha os dados com seu telefone, seus médicos, seus familiares e seu plano de saúde, para que se algo estiver anormal, todos sejam avisados. Beth May ainda está viva, embora também sofra de Alzheimer. Ela sempre teve muito orgulho de mim, embora nunca tenha entendido que eu estava trabalhando com computadores. Ela pensava que eu estava trabalhando com videocassete. Seu conselho aos outros: não deixe que as circunstâncias definam quem você é e dê oportunidade aos outros.